Amigos e amigas, saudações rubro-negras. Aproveitando esse momento de Flamengo aí que colocou mais uma vez um ex-jogador do clube para dirigir o time profissional. Tá aí o Felipe Luiz, chegou, 2 jogos, 2 vitórias. Tem um desafio maior aí pela frente, que é levar o Flamengo para a final dessa Copa do Brasil e trazer esse título aqui para a torcida rubro-negra. Mas eu quero falar hoje, aproveitando esse momento aí, para falar de um outro ex-jogador que também foi técnico de futebol do Flamengo e conseguiu muita coisa boa aí para nós torcedores. Estou falando aqui do senhor Luiz Carlos Nunes da Silva. O senhor Luiz Carlos Nunes da Silva, que chegou aqui em 1954 nos infantis, recebeu umas boas-vindas dele as chuteiras do Biguá, que era um jogador meio-campista que estava encerrando a carreira, outro excelente jogador que o Flamengo teve, entregando essa chuteira para um outro meio-campista excelente também que foi. E o Luiz Carlos Nunes da Silva, pelo fino trato que tratava a bola, foi apelidado de o Violino. Estamos falando do Carlinhos Violino. O Carlinhos Violino, que jogou aqui no Flamengo no futebol profissional de 58 a 69, foram mais de 500 partidas defendendo o Flamengo. E ele ganhou 2 estaduais e ganhou um Rio e São Paulo. Também serviu a seleção brasileira. Esteve em 64 no grupo que estava se preparando para a Copa do Mundo. Fez uma partida contra Portugal, uma partida integral. O Brasil ganhou de 2-1. Outro destaque dele também, por ser um jogador que nesse tempo todo de profissional nunca foi expulso e por isso ganhou o prêmio Belfort Duarte, que era um prêmio que pouquíssimos jogadores conseguiam, raríssimos eram os jogadores que conseguiam. Ele conseguiu esse prêmio aí também. Lembrar também que em 63, naquele título do Flamengo aqui, estadual, naquele jogo do Fla-Flu, um Fla-Flu que foi 0-0, e ele conseguindo conduzir ali no meio do campo o time do Flamengo para aquele título. E um fato que histórico, o público que assistiu esse título do Flamengo. 200 mil pessoas, foi o número aproximado que disseram que tinha dentro do Maracanã, assistindo mais esse título do Flamengo, e o Carlinhos estava presente nesse Fla-Flu também. Encerrando a carreira dele, ele partiu para técnico de futebol. Então, esse tempo de técnico de futebol, ele ajudou também o Flamengo muitas e muitas vezes. Ele, por ser um cara que vivia lá no Flamengo, muito amigo, muito querido pelo pessoal, ele dizia mesmo que o Flamengo era a segunda casa dele. Então, de vez em quando, ele era chamado para apagar incêndio lá no departamento de futebol. Então ele chegou a treinar o Flamengo de 83, 87, a 88, treinou também de 91 a 98, depois treinou 94, treinou 99, treinou em 2000. 2 vezes apenas ele saiu para treinar outro time de futebol, que foi o Guarani e o Remo. Depois era a segunda casa dele que ele frequentava. Como técnico de futebol aqui, ele fez mais de 300 partidas conduzindo o time profissional do Flamengo. Títulos: 87 a Copa União, 92 campeão brasileiro, 99 campeão da Mercosul, 2000 campeão da Taça Rio, bicampeão estadual. Vale um destaque aqui, para a gente aqui, que o 87, time da Copa União, para o pessoal lembrar aí, Zé Carlos, Jorginho Leandro, Edinho Leonardo, Andrade Ailton e Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. 92, Gilmar, Charles Guerreiro, Gotardo, Rogério, por vezes Júnior Baiano, Piá Júnior e Idemar, Marquinhos, Zinho, Paulo Nunes, por vezes Nélio e Gaúcho. É aquela história de Flamengo, né? Além do Carlinhos usar muito a base, foi criado lá dentro, né? Aquilo que a gente fala de ter aquele espírito rubro-negro, aquele DNA do Flamengo na veia. Então ele usava muito a base e o Flamengo tinha aquele negócio, né? Deixou chegar e era isso. E em 92, o Júnior tinha prometido para o filho dele, porque queria ver ele jogar no Maracanã aí, ver se leva um título. Ele conseguiu esse título aí para o filho dele. E o Flamengo veio nessas finais aí, derrubou o Vasco, que era um timaço, derrubou o São Paulo, que era outro timaço, e ganhou do Botafogo também, que era outro timaço. E veio esse título maravilhoso aí para a galeria aí do Flamengo. Então, pessoal, era isso. Eu queria falar do Carlinhos Violino, que deu essas alegrias enormes pra gente, honrou o tempo que teve aqui. Tudo que ele fez de ajuda pro Flamengo está lá na história do Flamengo. E era isso daí. Saudações rubro-negras e até o próximo.